Olá! Vamos então para a segunda aula sobre os anticonvulsivantes. Vamos, a princípio, recordar os objetivos que nós temos nessas aulas sobre anticonvulsivantes. Primeiramente, entender o conceito de epilepsia que nós vimos na aula passada, que diz respeito a alterações que acontecem no cérebro que predispõem as pessoas a terem convulsões. Os mecanismos fisiopatológicos da doença, que está relacionado ao alcance de potenciais de ações repetitivos e desordenados. E agora vamos dar ênfase a como atuam essas moléculas. Lembrando que os objetivos seriam o quê? Impedir a entrada de sódio ou aumentar a entrada de cloro para dentro das células do sistema nervoso central, a ponto de aumentar a polarização e, quando chegar ao estímulo desordenado, as células se manterem mais sob controle. E neste universo de anticonvulsivantes, nós temos diversos tipos que são utilizados para tentar reverter esse quadro. E o seu uso depende muito da forma como a epilepsia se manifesta, a intensidade e a questão da refratariedade, que é um não alcance de resultados frente a alguns medicamentos. Então, as principais classes que nós temos são os barbitúricos, bastante utilizados nos dias de hoje, as idantoínas, também com uma boa perfil de indicação para situações de epilepsia, as oxazolidinonas, também bastante utilizadas, succimidas, também com boa resposta terapêutica, as carboxamidas, que são também muito utilizadas, também as benzodiazepinas, que são fármacos utilizados para essa finalidade, o ácido valproico, e estão como os principais representantes da classe desses medicamentos. Bom, e o que a teoria fala com relação a esses medicamentos? Que eles são classificados quanto à evolução química que se apresentam e podem ser encontrados como fármacos tradicionais, que são as idantoínas, as fenitoínas, os barbitúricos, que têm excelente perfil de reversão no quadro de manifestação de convulsões na epilepsia, e os fármacos mais recentes, que têm um bom emprego principalmente quando os tratamentos com os tradicionais não surtem os efeitos esperados. E dentre os tradicionais, quem que nós temos? Os barbitúricos, idantoínas, as carboxaminas principalmente, e o ácido valproico como os principais fármacos utilizados. E dos recentes temos a gabapentina, que também é usada para dor neuropática, e seus derivados, a vigabatrin, a lamotrigina, que também são usados para ansiedade e enxaqueca, assim como o topiramato também, que é utilizado também para outras indicações terapêuticas, mas tem um bom emprego terapêutico esses fármacos, principalmente nos casos de epilepsia refratária, que é aquela condição clínica onde os tratamentos com os tradicionais não surtem o efeito esperado. E só recordando o princípio fisiopatológico, o que acontece? Quando eu tenho, então, um estímulo para o potencial de ação, carga positiva entra pelos canais voltagem dependente e a célula, então, fica em ação. E para fazer com que a célula descanse, cargas negativas entram pelos canais de cloro e a célula, então, passa a ter o quê? Passa a ter repouso. O que acontece na epilepsia é que o estímulo chega e esses neurônios passam a ter potencial de ação alcançado de forma repetitiva e desordenada, que pode se manifestar em crise de ausência tônico-clônica, mioclônica e entre outras, e ser bastante desagradável para o paciente e afetar sua saúde de uma forma geral. Então, sempre recordando que é preciso alcançar o repouso. E no caso de uma epilepsia, qual que é a estratégia? A estratégia é polarizar cada vez mais a célula para que, quando o estímulo desordenado chegar, ele não consiga fazer com que as células tenham esse desordenamento que reflita nas diversas partes do organismo da pessoa cometida pela convulsão. Bom,
Frente a isso, então, nós temos, dentre os fármacos tradicionais, uma questão importante. A maioria deles é derivada de uma estrutura química chamada ureia e surgem vários tipos de fármacos, então, que atuam revertendo o quadro de epilepsia, mas com uma característica importante: nem todos atuam sobre o mesmo mecanismo de ação. Então, o que a gente pode observar? Que diferenças da estrutura química podem fazer com que eles se comportem como as chamadas carboxamida ou, dependendo do que estiver no radical X, poderemos ter fármacos como de outras categorias e outras formas de atuação. Quais que são essas formas de atuação? Vamos verificar este modelo de uma membrana celular. O que nós temos inicialmente? Aqui na parte inferior, nós temos um canal de sódio livre, desobstruído, e temos um canal de cloro obstruído pela presença da parte do receptor GABA, como a gente viu na aula de ansiedade. Então, o que acontece? Se a célula começa a entrar no estado de hiperpolarização, de entrar em potenciais de ação desordenados por despolarização desordenada, o que acontece? Temos que usar algumas substâncias químicas, no qual elas vão interagir com receptores e vão fazer as atividades que lhes competem. Uma delas são os barbitúricos, que fazem o quê? Se ligam às regiões específicas e vão fazer o mesmo processo que ocorre com os benzodiazepínicos: desobstruir canal de cloro para a célula ficar hiperpolarizada e o impulso desordenado não se propagar. Então, os barbitúricos atuam desta forma. Uma outra forma de atuação são com fármacos, também derivados da ureia, no qual a interação com o receptor se dá de uma forma diferente, que são as idantoínas. Elas vão interagir com o receptor e vão fazer o quê? Observem, nesse local agora marcado em vermelho, que elas vão prolongar o tempo de obstrução do portão de sódio, ou seja, não deixa que o sódio entre. Isto por quê? Porque tem uma modulação no espalhamento de estímulos pela membrana, no qual a célula deveria abrir o seu portão de sódio para o sódio entrar e assim despolarizar a célula e entrar em ação, só que a presença do fármaco idantoína faz com que o portão de sódio fique mais tempo fechado. Isso impede a entrada do sódio e faz com que a célula mantenha-se por mais tempo em repouso, que é o suficiente para não deixar que o impulso desordenado desestabilize o neurônio. Então, recapitulando, nós temos barbitúricos que aumentam a entrada de cloro e podem, assim, deixar a célula hiperpolarizada e menos sensível ao estímulo desordenado, e as idantoínas, que fazem o quê? Mantém o portão do canal de sódio fechado por mais tempo, impedindo que o sódio entre e impedindo que a célula entre em atividade. Isso, frente ao impulso desordenado, faz com que a célula tenha o comportamento correto por mais tempo, impedindo que a pessoa entre no estado convulsivo, que pode ser tônico-clônica, mioclônica, crise de ausência, aquelas que a gente viu na aula passada. Desta maneira, então, tendo então o canal de sódio fechado ou o canal de cloro liberado, depende da escolha do medicamento, depende das condições clínicas envolvidas, nós temos a reversão do processo de epilepsia pela não propagação do impulso desordenado. E aqui só enfatizando então, o cloro entra com facilidade, o sódio não consegue entrar. Então, inicialmente, nós temos duas classes principais de fármacos, uma atuando sob a liberação de canais de cloro, outra impedindo a entrada de sódio. O que vimos anteriormente diz respeito à questão farmacodinâmica, que é o que as moléculas fazem no organismo. Seja uma das funções desbloquear os canais de cloro, seja a função impedir a entrada de sódio.
Gostaria de mostrar para vocês agora uma questão referente à farmacocinética, que é aquilo que o organismo faz com a droga. Então, nós temos duas formas de atuação sobre canais, né? Temos as moléculas que atuam sobre o canal de cloro e as que atuam sobre os canais de sódio, né? Como a fenitoína, né? A idantoína, e do cloro, os barbitúricos. Bom, percebemos algumas diferenças também em termos estruturais geral. E o que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: enquanto a molécula de barbitúrico tem uma cadeia carbônica menor, né, nós observamos que, no caso das idantoínas, nós possuímos um anel aromático, que confere uma maior lipofilia a esta molécula. E toda vez que a gente fala de lipofilia, a gente sempre acaba recordando da questão da eliminação do fármaco e da necessidade de metabolização hepática. Pois bem, o que acontece na administração dessas duas drogas? Vamos considerar os parâmetros de absorção e de eliminação das duas moléculas. O que nós temos? Nós temos que, à medida que se vá utilizando a idantoína, nós temos no começo uma absorção que é equivalente à eliminação. Quanto eu administro, eu consigo eliminar. E isso se mantém um equilíbrio constante no meu organismo. O mesmo acontece com os barbitúricos. À medida que eu uso, eu vou eliminando. Mas existe um detalhe com relação às idantoínas pelo fato de ser lipofílica, que é o fato de chegar a um determinado ponto de as enzimas hepáticas, frente à grande quantidade que é administrada ao longo de vários dias, de não conseguir manter o equilíbrio entre absorção e eliminação. Então, o que acontece? A pessoa continua administrando o fármaco normalmente, absorvendo todo dia, só que a eliminação fica comprometida. A eliminação não acontece mais na mesma velocidade, por quê? Porque as enzimas ficam sobrecarregadas na atividade de converter a idantoína lipo em uma substância mais hidrofílica. Isso leva a que risco? A um risco de bioacumulação, que pode ser, perigoso para o paciente. Importante, então, ter claro a diferença estrutural dessas duas moléculas nesse aspecto, porque daí a gente vai compreender bastante dos efeitos adversos que acontecem no uso desses anticonvulsivantes. Então, temos uma situação onde se absorve mais e uma situação onde se absorve menos. Vamos analisar agora em parte, então, os barbitúricos, que são aqueles com menor peso molecular e que são menos lipofílicos e que atuam sobre os canais de cloro. Então, os barbitúricos têm longa história no uso dos fármacos anticonvulsivantes e as características principais que eles apresentam são as seguintes, São bem eficazes na maioria das epilepsias. Não há como negar a questão de ter um excelente efeito no processo de reversão, salvo algumas situações em que se tem a refratariedade. Apresenta um pronunciado efeito sedativo quando usado em doses acima do esperado, ou quando o paciente é suscetível à ação desse fármaco. São um tipo de medicamento que causa muito sonolência, devido ao fato de, em alguns pacientes, aumentar demais o influxo de cloro para o interior da célula. E é um fator limitante, porque se o paciente se queixa de muita sedação, deve ter o uso do medicamento suspenso. É um potente indutor enzimático também, então ele também pode promover interações medicamentosas. E essas características fazem com que ele tenha seus perfis de vantagens e desvantagens. O principal efeito adverso dos barbitúricos, efeito sedativo, que é um dos que mais compromete realmente o uso dos. Ainda sobre os barbitúricos, o que nós temos? A questão da eliminação sendo influenciada por questões hepáticos e renais, uma maior taxa de eliminação quando a urina está em caráter mais básico, então sofre alguma influência de alguns alimentos, por exemplo.
Agora, com relação às hidantoínas, que apresenta dois grupos volumosos, que faz com que, né, apresentem uma lipofilia mais considerada, né? São mais lipofílicos com relação, né, à sua ação no organismo. E atuam sobre os canais de sódio. Então, o que nós temos das hidantoínas, né, de características principais, né? Se a gente comparar hidantoína com os barbitúricos, o que nós temos, né? A lipofilia influencia na questão do barbitúrico, principalmente na questão da bioacumulação, como a gente viu no gráfico que apresentei há pouco para vocês, e pelo fato da eliminação delas ficar um certo tempo comprometida pela questão da sobrecarga hepática, pessoas com problemas hepáticos tendem a bioacumular esse fármaco e ter sonolência excessiva, que é perigoso também para o paciente, uma vez que pode atrapalhar sua vida profissional, social e pode até mesmo comprometer atividades como dirigir no trânsito, por exemplo. Mas tem as vantagens, né? O fato de ser mais lipofílico garante, né, maior acesso ao sistema nervoso central e por isso que é uma droga bem escolhida, porque ela age rápido e se concentra bastante no sistema nervoso central, né? E, né, o ponto principal dela, né, que diferente dos barbitúricos, ela atua sobre os canais de sódio. Os canais de sódio têm regulação, salvo a questão da bioacumulação, eles são mais seguros e com menor chance de causar sonolência. A sonolência com as hidantoínas acontece quando eu tenho algum problema hepático, quando eu uso outros medicamentos, acontece uma interação medicamentosa, que aí sim acontece aquele fenômeno que eu mostrei no gráfico para vocês. Mas fora isso, os canais de sódio são regulados por voltagem e quando a coisa é muito excessiva, né, ele tende a se regular, sendo, portanto, né, menos propenso a causar sonolência, salvo problemas hepáticos, como eu citei para vocês anteriormente. Porque se tiver problema hepático, maior chance daquele gráfico que eu mostrei, né, acontecer da forma como está lá apresentado. Bom, então, envolve canais de sódio. E ainda com relação às hidantoínas, né, algumas características, então, né, sua maior lipofilia, seu índice terapêutico, né, um pouco menor, pode ter alguns efeitos tóxicos, né, dependendo do uso inadequado, e também tem menor incidência de efeitos adversos periféricos. Por que tem menor efeito adverso periférico? Porque ela é lipofílica e se concentra mais no sistema nervoso central. Então ela vai afetar menos os músculos, afetar menos o músculo cardíaco, vai se concentrar e mexer nos potenciais de ação no sistema nervoso central, salvo as questões onde possa acontecer bioacumulação. Bioacumulação vai acontecer quando? Quando eu tenho problema hepático e a velocidade de eliminação fica menor do que a velocidade de absorção. Bom, seguindo então, né, nós temos uma outra classe agora. Agora muda, né, estamos falando de carboxamidas. Vimos, né, os barbitúricos, canais de cloro, vimos as hidantoínas, atuam sobre canais de sódio. Só que na década de 70 do século passado surgiu uma nova classe, também de fármacos com função de amidas, né, na sua estrutura principal, do qual também apresentaram bons resultados na reversão de processos de epilepsia, que são a oxcarbazepina e a carbamazepina. Carbamazepina conhecida como Tegretol, né? Fármaco bastante utilizado, principalmente nas crises de ausência, né? Pessoas que têm epilepsia de crise de ausência, né? Diferença básica entre elas é o quê? Pode observar que aqui nós temos, né, uma função cetona, que não apresenta, né, na carbamazepina, e esta função cetona deixa esta molécula, né, mais hidrofílica, né? Sendo ela mais hidrofílica, ela não precisa passar no fígado, então supera todos aqueles problemas, né, que pode acontecer de problemas hepáticos. Já a carbamazepina, ela é mais lipofílica. Então, só recapitulando, né, então nós temos então na molécula aqui de cima a oxcarbazepina e na molécula de baixo a carbamazepina. Fármacos anticonvulsivantes que diferem na questão da solubilidade. Pessoas com problemas hepáticos, preferencialmente oxcarbazepina. Crianças que têm um sistema hepático em formação, oxcarbazepina.
Adultos, de uma forma geral, pode usar carbamazepina. E atuam sempre sobre os canais de sódio. Algumas características, então, né? Aqui no caso da carbamazepina. Boa segurança, são fármacos altamente seguros, não induzem a sonolência e os outros efeitos apresentados pelos seus antecessores, como idantoína e os barbitúricos. É um fármaco usado geralmente em terapia inicial, né? Se ele não tem boa resposta, assim passa para outros fármacos, né? E a sua atuação sobre os portões de sódio, voltagem dependente, menor chance de ter alguns efeitos desagradáveis, né, que possa vir a acontecer, principalmente quando se envolve o canal de cloro que não tem regulação e pode levar à exacerbação de efeitos. Não sofre bioacumulação como as idantoínas e por isso apresenta então uma faixa de segurança melhor, né? E aqui, né, a principal ligação química, né, que a gente chama de grupo farmacofórico. Atuação, só lembrando de novo, canais de sódio. Bom, então, comparando a carbamazepina com a oxcarbazepina, o que nós temos, né? A oxcarbazepina acaba sendo um pouco menos potente. Isso por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa administra carbamazepina, no fígado ela é convertida em oxcarbazepina. Então, quando você usa carbamazepina, você acaba usando as duas, né? Só que pessoas que têm problema hepático, né, vão acabar utilizando, né, a forma sintética obtida em laboratório da oxcarbazepina. Apresenta uma potência menor, mas apresenta vantagem de uso em pacientes com problemas hepáticos, né? Então, por não sofrer metabolismo hepático, né, seria mais indicado para quem? Para quem tem doenças hepáticas, como hepatite, cirrose, qualquer outro dano hepático, né? Faixas etárias, né? Crianças e idosos que já têm um comprometimento na função hepática sempre utilizam preferencialmente a oxcarbazepina, que é a mais hidrofílica devido à presença desse grupamento químico aqui que interage com a molécula de água. Outro fármaco bastante utilizado, né, que é bastante requisitado por pessoas com a questão da epilepsia, é o ácido valproico, né, que é um ácido orgânico, um ácido carboxílico, que também tem ações sobre os canais de sódio, né, tendo variações na sua fórmula e com a ação principal de impedir o espalhamento do impulso desordenado por ação direta nos canais de sódio, dos portões de sódio, impedindo a sua abertura, né? Então, uma vez que a pessoa usa o ácido valproico, o que vai acontecer, né? Os portões do canal de sódio vão demorar para abrir e, consequentemente, menos sódio entrando, a célula então não terá o impulso desordenado e ela permanecerá no seu estado normal. Também são fármacos bem requisitados, como disse anteriormente, e tem algumas características distintas, né? Ele apresenta excelente resposta, né, nas crises de ausência, né, no fármaco usado muito para este fim. Tem baixa toxicidade, né, a chance da pessoa ter um risco usando eles é pouco, assim também como é pouco os relatos de manifestação de efeitos adversos. E o mecanismo de ação, como eu falei, né, inibe o espalhamento da atividade convulsivante, dificultando a abertura dos portões dos canais de sódio. E existe duas apresentações que você pode encontrar. Você tem o ácido valproico e o valproato de sódio, que diferem apenas do tipo de formulação química. Um apresenta a forma ácida e o outro no seu sal correspondente. Além disso, né, quais são as diferenças, né? O ácido valproico tem um peso molecular menor quando comparado com o valproato de sódio, e o ácido valproico, né, é levemente insolúvel em água e muito solúvel já em solventes orgânicos. O fato dele ser insolúvel em água dificulta a sua formulação na forma líquida. E temos pacientes que precisam usar sempre a forma líquida, seja uma doença no esôfago, seja qual for a circunstância. Então nós temos, né, um fármaco que teria dificuldade da obtenção dele na forma líquida. Por outro lado, o valproato de sódio, o que acontece? Ele é muito solúvel em água.
então ele já é, né, uma opção para se obter a forma solúvel e ser usado por crianças, no qual o ajuste de dose às vezes tem que ser específico e partir comprimido não seria interessante, para pessoas com doenças, né, no esôfago, com problemas de deglutição, entre outras situações. Então, em termos de efeito, aparecem, né, sendo equivalentes. A principal diferença está na solubilidade. Não há aqui uma influência sobre a questão da metabolização hepática, porque ambos são eliminados bem facilmente, mas na questão de obtenção de uma forma farmacêutica existe diferença. É muito mais difícil obter o ácido valproico solúvel. Tem indústrias que tentam fazer, mas o resultado nem sempre é bom. Mas, precisando da forma líquida, né, o preferido é a forma sal do ácido valproico, o valproato de sódio. Eis aí algumas diferenças, né, principais, né, e básicas com relação a esses fármacos. Né. Então, só recapitulando, né, e lembrando que é também sobre os canais de sódio. Bom, temos agora a gabapentina, né, que é um fármaco utilizado para dor neuropática, né, principalmente para pessoas que sofrem algum trauma sério e têm dores intensas. E também temos o topiramato, que é um análogo estrutural, cuja ação deles é o quê? É uma ação direta no receptor GABA. Né? E ele tem como características principais, né, um mecanismo de ação não tão claro, né, provavelmente por ação ao receptor GABA, simulando a atividade do próprio GABA. Tem efeitos adversos bem leves no organismo. A eliminação renal sem metabolismo, então não tem risco de bioacumulação e atuam sobre os canais de sódio. Né? São usados principalmente para epilepsia refratária. O que é isso? Quando todos os medicamentos que eu citei para vocês não surtem o efeito, não têm o resultado esperado, os prescritores acabam então usando, né, desses medicamentos porque eles sim têm uma boa ação sobre a atividade anticonvulsivante para situações extremas. Né? Então, acabam sendo utilizados para esta finalidade. Bom, então este é um panorama geral, né, com relação aos fármacos. Lembrando que os nossos objetivos, né, era conhecer, né, um pouco sobre a questão envolvendo a epilepsia, conhecer o mecanismo fisiopatológico e as formas de atuação. Dessas formas de atuação, principal, alguns que atuam sobre canais de cloro, outros que atuam sobre canais de sódio. Sobre os que atuam de canal de sódio, alguns, como as idantoínas, né, vão ter problemas de eliminação, ou ser altamente lipofílica, podendo bioacumular, ser um risco para o paciente. Outras situações, nós temos fármacos, né, que não sofrem desta condição e apresentam um caráter de segurança maior. Mas todos, seja aumentando a entrada de cloro, seja não deixando o sódio entrar, vão deixar a célula com uma condição de polarização maior e que quando chegar um impulso, né, desordenado, não se propagará. Ok? Confira no ambiente virtual os exercícios desta aula de hoje e também um caso clínico a respeito desta situação. Ok? Bom trabalho a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.